Olá, eu me chamo Maria Cristina e o nosso tema de hoje é também um desafio. Hoje nós vamos falar sobre a corrente do bem. Qual corrente você tem feito durante sua vida? Qual a corrente a qual você pertence? Vamos citar um exemplo de uma corrente do bem. Por exemplo, nós acordamos, estamos vivos. Então, já é uma forma de agradecer. Mas nós acordamos e ao acordar, caímos, tomamos uma topada. E isso, para muitos, já destrói inteiramente seu dia. A partir daquele momento, ele acha que tudo vai dar errado. Ele sai de casa, perde o ônibus, passa próximo a uma poça d'água e o carro molha ele. Chega no trabalho todo molhado e as pessoas falam do seu atraso. Então, aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e alimentando sentimentos ruins, sentimentos negativos naquela pessoa. E de certa forma, ele, quando transborda aqueles sentimentos, quando aquilo fica maior do que ele precisa jogar aquilo fora. Então, inconscientemente ou às vezes conscientemente, ele vai ser agressivo com outras pessoas. Ele vai ser grosseiro. Por quê? Porque ele criou uma corrente que é completamente negativa, completamente destrutiva, tanto para ele quanto para o outro. Então, essas percepções de pequenos acontecimentos, entendeu? Que mudam a nossa vibração, que mudam a nossa forma de pensar, que mudam o nosso dia. Essa é uma responsabilidade que precisamos estar atentos sempre. Como já, uma das palavras mais ditas, palavras bíblicas aí, como nós trazemos, orai e vigiai. É realmente vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ações. O porquê? E por quê? Agora nós vamos para o inverso disso. E por quê? Quando nós acordamos, estamos bem, tomamos banho, tomamos café, o ônibus chega no horário, nós pegamos. Passamos por uma poça de água e o carro freia, diminui para que a gente não se molhe, entendeu? Ou a gente está se aproximando, correndo para pegar aquele ônibus e outra pessoa vem e para o ônibus para você. Por quê? Que esses gestos de bondade, esses gestos de gentileza, muitas vezes não fazem nenhum efeito sobre nós. Porque nós sempre temos uma tendência a valorizar mais as coisas negativas do que as coisas positivas. É aí que está a virada de chave, a sua percepção. Quando você começa a perceber que você valoriza mais pontos negativos do que pontos positivos, isso começa a mudar a sua corrente. Você começa a querer buscar uma corrente para o bem, em fazer o bem. Outro dia assisti um filme que eu achei bem interessante, que a pessoa, tudo estava errado, como geralmente acontece, as coisas começaram a dar errado, e ele já estava assim, quase no fundo do poço, nada dava certo. De repente, lá, arrumando as coisas dele, ele acha um bilhetinho que tinha: você é incrível. Acredite. Não aconteceu nada. Ele só leu este bilhete que alguém deixou para ele, mas ele não sabe quem foi, de onde veio. Mas aquele bilhete foi tão transformador para ele que ele voltou a acreditar. Aquele bilhete trouxe para ele esperanças de onde ele nem tinha mais, onde ele achava que já tinha perdido tudo. Então, ele pegou este bilhete e quando percebeu que tinha alguém que precisava realmente desse incentivo, ele colocou nas coisas dessa pessoa, não é isso? Sem que a pessoa perceba. E isso foi criando uma corrente. Esse garoto que recebeu o bilhete dele estava ruim nas escolas, nos estudos, sofrendo bullying, tudo isso, Essa perseguição que realmente acontece muito em alguns casos. E aí também, quando ele viu este bilhete,
Ele também tirou forças de onde nem existia, de onde não tinha. E quando ele começou a mudar, as coisas ao redor deles começaram a mudar também. Então, essa mudança interna, que esse pequeno bilhete, esse pequeno "você é incrível, acredite", transformou nessas pessoas, é uma coisa que a gente pode transformar todos os dias na gente. Talvez criando uma própria corrente. Por que você não pode colocar "você é incrível, acredite" e dar para alguém, sem que ela saiba que foi você? Você pode, inclusive, colocar isso no seu espelho, para que todos os dias pela manhã você possa ver que você é incrível, só precisa realmente acreditar. Vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre a corrente do bem, sobre esses pequenos milagres que acontecem todos os dias na nossa vida. São pequenos milagres que nós nem percebemos. Essa pessoa que para o ônibus para a gente quando estamos atrasados, esse motorista que freia para não nos molhar diante daquela poça de água. Precisamos parar para refletir e saber o que realmente estamos alimentando. O porquê que alimentar as coisas ruins que nos acontecem. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Vamos valorizar as coisas boas, aquilo que realmente faz a diferença. Então o desafio dessa semana é: a qual corrente eu pertenço? E o mais importante, qual corrente irei criar daqui para frente? O que eu quero alimentar nas pessoas? O que eu quero alimentar em mim? Vamos criar uma corrente do bem, seja ela qual for. Uma corrente do bom dia, um bilhetinho para uma pessoa, uma mensagem de manhã. Um bom dia diferente, um bom dia para o motorista, para o cobrador, para a pessoa que estiver do seu lado. Um bom dia para um estranho. Vamos tentar ser gentis. Gentileza gera gentileza. E vamos realmente valorizar aquilo que é importante. Coisas ruins vão acontecer, são inevitáveis. Mas o poder e a força que você der para eles é que vai fazer a diferença. Valorize as coisas boas. Foque no positivo. Foque no milagre que existe em sua vida. Todos os dias. Tá certo? Então, vamos essa semana criar uma corrente do bem, para o nosso bem e o bem do outro. Muito obrigada. Namastê.